Ok, então, bom dia, né, a todos que estão aqui presentes na sala, e bom dia para quem tiver de dia, boa tarde para quem tiver de tarde, boa noite para quem tiver de noite assistindo gravado, né, essa sessão, né, pelas nossas plataformas. Meu nome é Guilherme, né, eu coordeno aqui na UFO o Laboratório Educan, e hoje nós estamos no segundo dia, né, no nosso primeiro seminário nacional do Grupo de Pesquisa Caminhos Marciais, Humanidades e Educação Integral. Ontem a gente já teve algumas atividades, né, no período da tarde, e hoje de manhã a gente tem essa comunicação ou palestra, né, nós estamos fazendo sessões com poucos apresentadores para dar exatamente mais tempo, né, para as pessoas poderem desenvolver os seus argumentos e também ter algum debate, né? É interessante que haja debate. E esse seminário ele tem essa característica mesmo, assim, de ser um seminário de um grupo de pesquisa que está buscando conhecer, né, as pesquisas uns dos outros, né, de cada integrante do grupo, né, de tal modo que a gente possa juntar forças, né, e desenvolver trabalhos que tenham conexão com o outro. Hoje nós vamos ter essa apresentação que já está sendo até projetada na tela, né, pelo Matheus, que é a investigação sobre o sentido do caractere Chuan, né, no termo Tai Chi Chuan, a partir da teoria da nomeação correta, né, com o professor Matheus Oliva da Costa, para o qual eu passo a palavra, já sem mais delongas. Então, Matheus, bom dia, fique à vontade, a palavra é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Boa madrugada, talvez, para alguns também depois. É um prazer estar aqui com vocês. E a minha contribuição aqui, né? Vocês vão ver algo, na verdade, bastante autoral, apesar de que eu estou, né, me baseando aqui num autor específico chinês de filosofia da linguagem, né? E, antes de tudo, né, uma breve apresentação minha, até para vocês entenderem aqui. Eu tenho uma trajetória acadêmica muito específica, né? Eu tenho uma formação linear, né? Graduação, mestrado, doutorado numa área chamada Ciência das Religiões, que é basicamente um estudo acadêmico sobre religiões, né? Um estudo não teológico que visa fazer comparações acadêmicas, mas também história das religiões, né? Que, por incrível que pareça, é mais da ciência da religião do que da própria história, pelo menos em inglês, né? Pelo menos internacionalmente. Mas eu também tenho formação em filosofia, né, graduação em filosofia, e atualmente eu faço pós-doutorado em filosofia pelo Departamento de Filosofia da USP, né? E, inclusive, a minha pesquisa de pós-doutorado é centrada no filósofo Xun, né? Ainda que eu comecei estudando um pouco da história dele, mas agora eu estou muito mais interessado em entender quais são as contribuições dele para pensar qualquer assunto, inclusive contemporâneo, inclusive aqui, né, no meu contexto, e é o que vai acontecer agora, né? Essa não é uma apresentação de história das artes marciais, não é uma apresentação de história da China, não é uma apresentação de história da filosofia, ainda que eu possa me servir em alguns momentos de fundamentos históricos, né? Essa é uma elaboração, é uma investigação filosófica. Eu estou interessado em entender, então, os conceitos, a racionalidade, o encadeamento de ideias, né? Eu estou interessado em outros aspectos mais estruturais do pensamento e menos com alguma evidência histórica específica, singular, né? Eu estou tentando entender aqui também questões de filosofia da linguagem, então, quando o nome tem correspondência ou não com a realidade. E antes de passar para, de fato, a apresentação aqui, para o próximo slide, o último ponto que eu tenho para falar de mim é que eu já pratico Tai Chi Chuan, né, como a maioria das pessoas ouve, né, ou Tai Chi Chuan, como é a pronúncia chinesa, aproximada pelo menos, há mais de 15 anos, né, eu comecei lá no norte de Minas com o professor Elton Durães, né, que me ensinou os princípios básicos, depois eu fui aprender lá em Belo Horizonte também com a escola do mestre Chao Shang, pelo professor Marcelo Gifone, que eu sigo até hoje, né, tenho contato com o Elton até hoje também, mas eu segui dentro de uma linhagem específica do mestre Chao Shang, né, de uns anos para cá, já tem uns bons anos, e acho que já faz mais de 10 anos, né. Então, o que acontece é que
na minha trajetória, né, eu também me formei, também ensino Tai Chi, né, ou mais precisamente ensinava, nesse momento eu estou ensinando só filosofia nas escolas públicas de Alagoas, né, mas na minha trajetória veio uma pergunta muito forte, né, por que se foca tanto em saúde, algumas vezes até em aspectos espirituais do Tai Chi, sendo que o Tai Chi Chuan, né, o Tai Chi Chuan, tem esse Chuan ou Chuan, que é literalmente o sentido de luta, combate, né, de algo, um certo pugilismo, alguns traduzem até como boxe. Então, já está suficiente, né, a partir de agora o que eu disse, assim, eu estou... que Matheus? eu praticar, né, uma arte marcial há 15 anos que tem uma situação, tem uma compreensão ambígua de grande parte da comunidade, da própria prática, e mesmo quem é de fora, sobre se essa arte marcial é de fato uma arte marcial ou é apenas uma forma de terapia, né, ou alguma outra pergunta que combine esses elementos. Então, o que acontece é que, já na introdução, eu quero dizer o que eu defendo, né? Eu vou começar, é uma introdução que, na verdade, já começa com a minha conclusão. Eu defendo que, para ser uma nomeação correta, Jianmin, o termo Tai Chi Chuan deve ter como núcleo práticas de combate, né? E deve se referir a práticas de combate. Por nomeação correta, me refiro às terminologias da linguagem humana que tem correspondência com a realidade humana, tem correspondência com a realidade observável, conforme a teoria da nomeação correta do filósofo Xun. Caso filósofos estejam assistindo, né, agora ou depois, né, estou pensando também para quem está assistindo depois, lembrem do seguinte, normalmente, né, com base grega, se fala em nomes verdadeiros ou falsos. Lá no Crátilo de Platão tem essa discussão, né, que inclusive eu estou fazendo um estudo comparativo com um amigo lá do Rio também, o Daniel. Mas aqui, na língua chinesa antiga, pelo menos, no que concerne à antiguidade, e no que concerne a esse pensador específico, esse filósofo, ele não fala de nome verdadeiro ou falso, ele fala de nome correto ou incorreto. E aqui, nome correto é o que tem correspondência com a realidade, mesmo que isso seja um acordo social, como eu vou falar lá na frente, né? Então, ele não está dizendo que existe uma realidade intrínseca, muito pelo contrário, ele está admitindo que é uma construção social da linguagem, mas ele está dizendo que nós não podemos sair falando qualquer nome para qualquer objeto, porque isso tem consequências, né? Isso tem consequências negativas. Lembrando que ele estava numa época, né? Só para contextualizar por que ele diz isso, em que era muito importante estabelecer ordem, estabelecer diretrizes claras, seguras para se viver, inclusive politicamente, mas não apenas politicamente. E aí que vem uma questão importante, né? Ele está tentando, ele busca a nomeação correta para reestabelecer ordem no país e reestabelecer. Matheus, parece que sua internet está travando. Se matando. Matheus, só um momento. Consegue me ouvir? Eu acho que sua internet deu uma travada. Se puder retomar o argumento um pouquinho para trás. Qual parte que você ouviu? Exatamente aonde quebrou, eu não sei, não saberia te dizer. Não saberia te dizer. Se puder retomar um pouquinho do argumento que você estava desenvolvendo, porque foi um trecho curto, sim, mas foi um trecho importante, assim. Só voltar um pouquinho. Tá. Eu vou tentar até ser mais sintético. Para o Xunzi, é importante a nomeação correta para estabelecer ordem, para estabelecer foi aí que você um mundo parou. mais seguro. O motivo disso é que ele estava num período chamado Estados Combatentes, em que se tinha muitas guerras, né? Muitas guerras até dentro de um curto período de tempo, como uma década, muitas guerras, muitas mortes, famílias inteiras morrendo, né? E o que está em jogo aqui, nomear corretamente para estabelecer ordem, impediria mortes, impediria caos social, né? Então, não é uma mera questão de ser chato e querer dizer qual que é o certo porque eu quero que seja o certo, ou querer ser autoritário, nada do gênero. O grande ponto é uma linguagem correta, a nomeação correta
trará maior ordenamento, maior segurança social. Nós poderemos confiar mais uns nos outros, né? Que o grande ponto confucionista é como estabelecer boas relações. Uma linguagem confusa e desordenada pode levar a caos, desentendimentos, brigas e por aí, né? Então, esse é um mote, né, que me interessa. Eu acredito que já temos evidências de alguns desentendimentos já significativos e precisamos fazer essa correção, né? E tá bom do Chunzi por enquanto. Vamos entrar direto na teoria dele, no como eu vou usar o instrumento que ele usa, né? E é o seguinte, o passo 2 aqui são os critérios Jianmin, né? Os critérios da nomeação para uma nomeação correta do Taiji Chuan, né? Eu fui redundante propositalmente aqui no título. Ele coloca 3 critérios, né, para investigarmos termos, né, inclusive termos compostos como Taiji Chuan. A primeira é a razão, né? Qual o porquê desse nome? Segundo é a comparação, quais são as diferenças e semelhanças com outros nomes. E terceiro, a função, para que é feito aquele nome, né? A que ele mira, qual que é o objetivo daquele nome. E, em primeiro lugar, nós vemos aqui que uma primeira razão do termo Taiji Chuan é o próprio termo Taiji. O termo Taiji, né, pode ser traduzido de diversas formas, na verdade, é até de muito difícil tradução, porque ele é um termo assim com uma linguagem muito especificamente chinesa, né, um jargão, uma expressão idiomática chinesa, se preferir, em que pode ser traduzida muito aproximadamente, né, como suprema polaridade, suprema extremidade, extremidade sublime, suprema cumeira ou limite supremo. De qualquer maneira, está chamando a atenção para algo que é o grande limite, o grande, né, acreditar. Matheus, de tempos em tempos, sua internet está dando umas travas. Depois que você falou da tradução do Suprema Comeira, travou. Se puder retomar de novo, assim, tá de tempos em tempos, parece que sua internet ela tá dando uma trava. Peço desculpas, eu estou num lugar aqui que a internet é bastante instável mesmo. Desculpa aí. Mas vamos tentar assim, peço paciência de vocês. Depois, para editar, vai dar um trabalhinho, mas vamos lá. Eu já está aqui na tela como podemos traduzir de uma maneira bastante aproximativa, né, o termo. Mas o conceito ele vem tanto da origem daoísta com Chen Tuan, como algumas fontes apontam, mas a maioria das fontes apontam que, com certeza mesmo, nós podemos dizer que nasceu com Zhou Dunyi, né, há aproximadamente 1000 anos, né, ali na dinastia Song, uma elaboração do conceito, ainda que o conceito já existia, como eu vou mostrar no slide seguinte. E, basicamente, eles estão apontando para um limite da realidade, eles estão falando a máxima fronteira. Então, é uma maneira bastante poética, né, bastante metafórica de se referir a tudo que existe. A fronteira da própria realidade, o que pode ser conhecido ou não, o que existe ou não. Por isso que a gente pode traduzir como mundo fenomênico, né, esse mundo que nós observamos. Só um pouquinho que eu já vou passar. E aí, esse termo é inspirado, né, se nós vamos aqui 1000 anos para trás, né? Podemos até dizer 3.000 anos para trás aqui, se contarmos os primeiros registros do livro I Ching, né? O clássico das mutações, mas especificamente o capítulo Shi Tzu, ele é elaborado ali no final dos estados combatentes e período Han, né? Então ele tem cerca de 2000 anos aqui esse texto. E esse texto diz assim, né? Sendo assim, nas mutações há a suprema polaridade, Taiji, onde surgem os 2 princípios. Dos 2 princípios surgem as 4 imagens. Das 4 imagens surgem os 8 trigramas. Os 8 trigramas determinam a fortuna e o infortúnio. Da fortuna e infortúnio surge o grande empreendimento. Poderia fazer uma elaboração maior aqui de explicação desses termos, mas eu vou focar no que nos interessa nesse momento, que é, ponto 1, essa é a base, tanto para os daoístas quanto para os confucionistas, elaborarem ao longo dos séculos, ao longo de milênios,
uma série de conceituações, uma série de distinções também conceituais sobre a realidade. Isso aqui são fundamentos metafísicos, né? Fundamentos de estudo de como a realidade funciona. Né? E deixa eu ver, o Guilherme falou algo aqui, esse trecho é parafraseado pelo Sun Lutang na introdução do seu manual de Bagua. Realmente, assim, o Sun Lutang fez essa releitura no século XX, né? Muito importante. Muito bom. Claro, é um comentário muito pertinente, inclusive. Uma outra questão que eu poderia dizer aqui, bem brevemente aqui, porque não é nosso foco, é que esse aqui é a base, sim, de um oráculo, de uma forma de divinação, ainda que também é uma base metafísica de compreensão da realidade. São as duas coisas ao mesmo tempo. E aqui tem um ponto muito importante. Ele está dizendo ali que dos 8 trigramas, né, aquelas imagens em 3 linhas lá do I Ching, elas determinam a fortuna e infortúnio. O que está se referindo? Está se referindo a duas coisas. Primeiro, a própria divinação, ao oráculo, né, em que os trigramas vão te responder sobre a sua situação, mas ao mesmo tempo também está falando de um conceito chinês que é de Ming, que pode ser muito forçosamente aproximado como destino, pelo menos através do filósofo Xun, o termo que se traduz, e se traduz razoavelmente bem, é destino, no sentido de serem oportunidades inesperadas que encontramos durante a vida. Ou seja, às vezes encontramos fortuna, às vezes encontramos infortúnio. E depois desse fortuna e infortúnio, diante das situações inesperadas, é que nós tomamos as atitudes, é que nós tomamos as decisões. Nossas decisões existem dentro de um contexto em que existe uma série de realidades acontecendo independente de nós e que nós temos que relacionar com essa realidade. Isso é um ponto bastante importante. Outro ponto aqui sobre a razão do termo Taiji Chuan é que o Taiji representa a realidade tal como a conhecemos, a realidade fenomênica, como eu já estava dizendo, em que tem a unidade da relação complementar e dinâmica do Yang. São aqueles dois princípios que disse antes, né? O termo Taiji, então, abarca toda a realidade em uma só unidade cósmica do Yin Yang e dos 5 movimentos, como está aqui no Taiji Tu, né? Na imagem do Taiji creditada a Zhou Dunyi, como vocês podem ver aqui já alguns slides, né, do nosso lado direito. E aí que está um ponto importante. Esses princípios são a base conceitual e a base, inclusive, de movimentos físicos da prática do Taiji Chuan. Quando se fala de Taiji Chuan, se fala da luta, do boxe, que se refere ao Taiji, ao conceito de Taiji. Então, é o boxe que está trabalhando o tempo todo lateralidade, está trabalhando o tempo todo alternância de peso, está trabalhando o tempo todo, né, você recolher ou expandir, entre outras possibilidades de duplas complementares e relacionais de conceitos. Mas e o termo Chuan, né? Demorei até para chegar nisso, até desculpa pela internet também, mas de onde vem o termo Chuan, né? A primeira coisa, ele é um Hanzi, né, um caractere chinês que é pictofonético. Significa que ele tem uma parte de pictograma e tem uma parte que é outra parte do Hanzi que dá a fonética desse Hanzi, né? Ou seja, que ensina ao leitor como pronunciar, né? Ou pelo menos faz uma referência a como pronunciar. E vamos lá, a primeira parte do pictograma, que é a parte de baixo, é shou, mão. É simplesmente mão, né? Isso é bem sabido. É radical 64 do dicionário de Kanji e tem esse significado simples de mão. Agora, Chuan, que é a parte de cima do caractere Chuan, ele é uma referência fonética, né? Perceba que o final é idêntico, só muda um pouco o início da pronúncia, né? Que de Chuan vai para Chuan, né? E ele tem um significado de duas mãos segurando alguma coisa, levantando algo. E aqui, por isso, a interpretação de duas coisas. Primeiro, de uma força, que era o significado mais antigo, a pré-Qin, né? Então, até a dinastia Qin, ou seja, até mais ou menos o século XVII, até antes do século XVII, se tinha um significado de força, né? De uma mão empurrando, alguém forte, alguém que consegue levantar coisas, né? Tinha essa etimologia possível. A partir do século XVII, o Stanley Henning descobre que o termo Chuan, ele desenvolve também um significado mais específico dentro da comunidade ali, tanto de filósofos quanto de pensadores, de filósofos também,
que é, né, também de praticantes de artes marciais, que é a noção de punho, né, de você fazer esse movimento, que significa que você está indo para um combate, para uma autodefesa, né, também de boxe, também de pugilismo, de um tipo de luta, né. Então se falava do Chang Chuan, né, do punho longo, se falava do Duan Chuan, que era o punho curto, fazendo menção a uma luta de curta distância que pode incluir, inclusive, quedas, né, derrubar o oponente. Não se trata só de soco, né, não é dizendo que só tem socos, está dizendo que terá algum combate, né, quando se fala Chuan, a partir da dinastia Qin, né. Continuando aqui. Passando finalmente para o próximo tópico de análise, há uma comparação com outros termos que podemos fazer aqui. O termo Chuan é usado em língua chinesa como sufixo para se referir a sistemas de ensino de lutas de combate, como Shaolin Chuan ou Xinyi Chuan. E a lista pode ser muito mais longa, tá bom? Existem muitos outros, né? Termos com esse Chuan aí no final. Há outros termos também, como Jiang, em Baguazhang, né? Que até o Guilherme citou aqui mais cedo, que o Sun Lutang escreveu o seu manual de Baguazhang. E existe também o Jiao, em Shuaijiao, né? Que esses outros termos não invalidam o significado de Chuan. Então, o significado de Chuan continua com o punho, combate, forma de combate, normalmente se referindo a combate com mãos livres, tá? O Guilherme está até corrigindo aqui que, na verdade, é o manual de Baguazhang, né? De a luta do Baguá com espada. Mas beleza, de qualquer maneira aqui, às vezes também na linguagem marcial chinesa se usa o termo como Dian para espada, se usa o San Palek, né? Mas, de uma maneira geral, Chuan abarcaria tanto o combate de mãos livres, né? O grande foco, mas também abarcaria também o uso de armas, mas de uma maneira genérica, né? Então aqui seria um termo genérico para combate. Quando você quer se referir ao combate com uma arma específica, então o sufixo muda para o nome daquela arma, né? Que pode ser Dian, como se disse, o caso de espada. Quanto à função da nomeação Chuan, né, em Taiji Chuan, nós sabemos que Taiji Chuan é uma prática de luta, Chuan, baseado na noção de Taiji, em que Chuan discrimina o tipo de função que o termo Taiji faz referência. Né? Nós só sabemos que Taiji Chuan é uma luta por causa do Chuan. Se fosse somente Taiji, como muita gente às vezes fala, eu mesmo posso falar em vários momentos da minha vida e posso ter falado o Taiji, né, simplesmente se referindo a Taiji Chuan. Se você fala apenas Taiji, você está se referindo somente ao conceito filosófico. Agora, se você fala Taiji Chuan, você está se referindo, de fato, ao luta, aos treinos de autodefesa, né, aos treinos para combate, aos treinos de fortalecimento corporal, que se baseiam no conceito de Taiji. Ele é diferente de termos que são... Matheus, deu mais uma travadinha. Mas pode ter outros fins também, como fins de fortalecimento corporal para a luta, né, um Qigong marcial, e pode ter fins também espirituais, Qigong voltado para a alquimia interna, por exemplo, né, o uso de trabalho com Qi para fins de imortalidade no contexto daoísta, por exemplo, né? Matheus, só um minutinho, deu mais uma travadinha, né? Se você quiser também retomar mais um pouquinho, você estava exatamente falando desses outros termos que poderiam indicar esse caminho mais espiritual. Ótimo, agradeço. O termo Qigong e Daoyin normalmente tem um telos da saúde. Pode ser que eles sejam usados também com objetivos espirituais e até objetivos marciais. Existe Qigong focado para o fortalecimento corporal e a pessoa conseguir, por exemplo, sustentar por mais tempo o seu corpo ou receber golpes e não se ferir tanto. Pelo menos acredita-se nisso. Agora, de um modo geral, o Qigong e o Daoyin são focados para a saúde. O objetivo é fortalecimento da saúde. A meditação, né, que tem vários termos próprios na língua chinesa, o Zhuang, né, o sentar para esquecer, o sentar e esquecer, o Xinjia, a purificação ou jejum do coração, o Jingzuo, né, o sentar na tranquilidade. Todos esses termos têm um telos espiritual, né, ou seja, um termo, no caso daoísta, de imortalidade, de retorno ao Dao.
O termo Jing Zuo pode ter um sentido também confuciano, né, de unidade com Taiji, e pode ter alguns sentidos, tem outros termos também, né, para as meditações budistas, que eu não vou entrar aqui agora nesse mérito, né? Mas o grande ponto é que existem nomes para práticas voltadas à saúde, e nenhuma delas tem Chuan. Isso é muito evidente. Chuan é quando é uma arte marcial, é quando é uma luta, é quando um sistema de combate, né? Ou sistema de autodefesa, se preferir. E agora vai começar uma sequência de argumentos, né? Depois desse slide, em que eu vou tentar argumentar por que eu acredito, diante de tudo isso que eu já disse, que realmente o Tai Chi Chuan deve ser entendido como uma arte marcial e deve necessariamente ter uma relação de correspondência com a realidade. Ou seja, se você diz que pratica Tai Chi Chuan ou que alguém pratica Tai Chi Chuan, você deve se referir a uma prática de combate ou a treinos, exercícios voltados a combate, principalmente, né? Não exclusivamente. Se você não está se referindo, tem alguma... A nomeação é incorreta, é errada, né? E eu vou usar 3 critérios aqui que o Xunzi coloca lá no final do seu texto como critérios para examinar um discurso, né? Nós vamos examinar o discurso dos outros e o meu próprio discurso, examinando a fonte, né, a origem, examinando também a ilocução, né, como essa fala pode, de alguma maneira, impactar na ação de alguém, ou como ela impacta na ação de alguém, e também os precedentes, né? Tem isso que está sendo dito, já tem algum precedente? Nós sabemos do resultado disso que está sendo dito ou não, né? E aqui está uma fogueira de São João se remetendo aqui à necessidade de esclarecimento dos termos, né? Como o fogo normalmente traz essa claridade. Beleza, primeira premissa, né? P1 aqui significa premissa 1, caso alguém não seja da filosofia. Então, primeira premissa. Tai Chi Chuan é uma prática de luta. Chuan, baseado na noção de Tai Chi. Essa é a minha primeira premissa, né? Pode ser avaliada aí como incorreta ou correta. E como processo de examinar as fontes, né? Vamos entender se é isso mesmo do ponto de vista das fontes. É de onde eu ouvi falar disso para estar fazendo essa proposição aqui, para estar afirmando isso. Eu estou me baseando na ideia histórica, né? Na concepção histórica, muito bem embasada com evidências históricas de que essa prática nasceu como uma forma de defesa corporal praticada desde o século XVII pela família Chen. Posteriormente, foi também desenvolvida pelas famílias Yang, Wu, Hao e Sun, bem como por diversas outras linhagens que descendem de algumas dessas 5 famílias, como o estilo do mestre Chao Shan, que é o que eu pratico, né, da escola que eu pratico. E aqui do nosso lado tem uma imagem, né, das 4 principais forças, os 4 principais princípios marciais usados no Tai Chi. Não são princípios para você simplesmente dançar com alguém, ainda que você possa usar também, né? Sobretudo o Liu você pode usar. Mas esses são princípios marciais, de como eu me defendo, de como eu derrubo alguém, ou então como eu não sou derrubado por alguém, né? De como eu posso realmente empurrar o meu alvo, né, de uma maneira que ele se desequilibre. A gente está falando de práticas de combate, de novo, né? Aqui tem aquelas 5 linhagens que eu falei, né? O primeiro, o Chan Wan Tin, né, de onde deriva, por exemplo, uma linhagem que continua até hoje do estilo Chen, de onde deriva o Yang Luchan, o criador do estilo Yang, de onde deriva também, a partir do Yang, vai derivar também duas tradições, né? O Wu e o Hao, e de um desses, do Wu Hao, vai derivar também o estilo Sun. Nós temos na linhagem o Chao Shan descendência de vários deles, mas uma linhagem mais direta seria do Sun Lutang, de onde o Bu Xuequan aprendeu, e o mestre Wu Chao Shan aprendeu com o Bu Xuequan, e o mestre Chao Shan ensina aqui no Brasil. Importante ressaltar que nós não somos do estilo Sun, nós não seguimos o estilo Sun. Eu não sei se isso começa com o mestre Bu ou com o mestre Chao Shan, mas o mestre Chao Shan criou uma forma própria que só ele ensinava, né? Algo novo, um estilo novo que não pertence aos 5 originais, né? Porém, é essa a minha fonte, né? De aí que eu sei do que eu estou falando. Agora, a premissa 2, e essa é mais longa. Grande parte dos praticantes de Tai Chi Chuan não treinam nenhuma forma de combate ou exercício preparatório para uma futura autodefesa não combinada.
Ou seja, eu estou fazendo menção a duas coisas. A primeira, a maioria dos praticantes se concentram em treinos de Qigong e de sequência de movimentos realizados individualmente, sem tocar nos colegas de treino, muito antes da pandemia, né? Séculos antes da pandemia, às vezes, né? Se tem registro dessa prática do Tai Chi mais focada para a saúde há mais de 100 anos já, no início do século XX, na China, pela Catherine Depé. E, além disso, né? Isso é feito também como uma maneira de uma certa compreensão de que o Tai Chi Chuan seria somente uma prática para a saúde e não mais uma prática de combate, né? Um caso muito clássico de que ocorreu aqui no Brasil nesse sentido é o caso da linhagem do mestre Pai Lin, que tem, sim, algumas pessoas que fazem o Tai Chi Chuan voltado para combate, mas não por causa do Pai Lin, mas porque eles já tinham outros aprendizados, por exemplo, com o Shaolin do Norte do mestre Chiang Kai-wai, por exemplo, né? Eles já tinham outras vivências e somaram. Mas o próprio Pai Lin ensinava um Tai Chi voltado exclusivamente para fins de saúde e espiritualidade, né? Ele mesmo diferenciava o ensino de Tai Chi Chuan para o Tai Chi Pai Lin. E aí uma confusão que eu até agradeço, né? Uma amiga minha, Regina, do Tai Chi Pai Lin, que me ensinou isso, porque antes eu ficava super confuso. Tai Chi Pai Lin se refere, né, de uma maneira abrasileirada, né, ao Tai Chi Pai Lin, a todas as práticas que seguem o conceito de Tai Chi na leitura do mestre Pai Lin, que podem incluir meditação, alquimia interna, Qigong, Daoyin, automassagem e por aí vai. Até, inclusive, medicina chinesa, né? De uma maneira geral, com o uso de acupuntura, fitoterápico, diagnóstico e por aí vai. Então, Tai Chi Pai Lin é uma certa cultura marcial, aliás, marcial não, uma certa cultura espiritual e para fins profiláticos, para fins terapêuticos, derivada, né, proporcionada pelo mestre Pai Lin, né, Liu Bai Lin. Outra coisa é o Tai Chi Chuan, que a família Pai Lin também ensina, que está dentro do Tai Chi Pai Lin, mas que eles derivam da família Yan, lá de que foi parar em Taiwan também. Então, uma linhagem Yan que estava em Taiwan e que ele aprendeu. E também ele afirma que aprendeu também um Tai Chi taoísta, mas eu não sei muitos detalhes sobre isso, não vou entrar nesse ponto agora. O grande ponto é que é observável que quando se fala que o Tai Chi Chuan é focado para a saúde, eu já vi diversos praticantes de Tai Chi Pai Lin, né? Mas não apenas, isso não é exclusividade deles, mas já vi vários praticantes deles em que se pratica as formas, se pratica às vezes até Tuiçô, que é uma prática que chega a encostar no colega, voltado exclusivamente para a saúde. Eles esvaziam a noção de marcialidade que está dentro do Tai Chi Chuan, né? E por enquanto isso é só uma descrição, né? A primeira premissa é só uma descrição. Agora, ainda que eu estou afirmando isso, né? Premissa 3. Alguns praticantes de Tai Chi Chuan preservam a prática de exercícios de contato, aplicações de autodefesa e fortalecimento preparatórios ao combate, especialmente a prática do Wei Shou, né? E aqui está uma imagem minha com o meu professor Marcelo Gifone lá em Belo Horizonte, onde é possível observar que quando se compreende que o Tai Chi Chuan é uma arte marcial, mesmo que tenha outros aspectos junto com isso, né? Então, é treinado o aspecto marcial, né? Eu consigo observar isso aqui dentro do critério da nomeação correta. A premissa 4 é que alguns praticantes de Tai Chi Chuan preservam a prática de combates livres, especialmente no formato de quedas e projeções, né? O chamado wrestling, ou também chamado Shuai Jiao em chinês, apesar de que Shuai Jiao também se refere a uma prática mais específica, podendo incluir o combate com socos e chutes, né? E aqui é muito interessante porque eu estou dizendo que não só às vezes se tem um Tuiçou, não só às vezes se tem uma prática suave de contato de preparação para a luta, como algumas vezes pode ser o Tuiçou pode ser mais intenso também, mas às vezes se tem técnicas como essa daqui que ele vai ensinar a derrubar alguém depois que alguém tenta te chutar, né? Isso aqui, como vocês podem ver, é um Tai Chi Sandá, ou seja, a luta do Tai Chi com equipamentos voltado a campeonato, voltado a um contato intenso, né, com socos e chutes para nocautear, a partir de um treinamento do Tai Chi Chuan. Isso existe.
Não é somente uma imaginação da minha parte, isso ainda é praticado, isso segue sendo praticado. Então, nós temos precedentes, e nós temos precedentes com eficácia. Daqui a pouco eu vou mostrar um caso mais específico, mas nós já temos aqui um professor, né, de Sandá mostrando como utilizar uma queda de Tai Chi, né? Tem um comentário aqui, deixa eu ver se eu posso ver. Na nossa escola praticando aplicações de Tai Chi Chuan. Legal. Assim, o tempo já, de qualquer modo, eu estou indo para o final, apesar de estar no slide 15, mas já está encaminhando para o final. O início que era demorado. Tranquilo, Seguindo. Matheus, eu fiquei meio enebriado aqui com a apresentação, esqueci de controlar. Agora que eu olhei ali, ele deu 40 minutos. Mas fica à vontade, né? Só tem você para apresentar, você não está atrapalhando o tempo de ninguém, mas é só interessante a gente colocar depois um tempo de debate, mesmo que a gente extrapole um pouquinho as 10 horas, se as pessoas puderem ficar, evidentemente. Claro, eu pretendo já, eu estou encaminhando já já estou assim, final do meio para o final, tá, sei lá, 70% já, né, apesar de não nos slides, mas o conteúdo sim. Eu queria lembrar aqui do Han Fei Long, né, o Tai Chi Dragon, né, o dragão do Tai Chi, que já tem um tempo que em lutas do estilo MMA, mas que só em pé, tá? Não tem a parte do jiu-jitsu, não tem a parte de luta de chão, por exemplo, muito parecido com a ideia de K1, que se tem, mas numa outra versão mais asiática. Ele tem treinado Tai Chi Chuan, né, a base dele, o estilo Chen, e ele pratica o Tai Chi durante a luta livre de combate ali, em pé, né, no caso, com soco, chute, projeções, né, e aqui ele está usando o princípio do escorar ou ombrada, né, Cal, né, em que ele dá um corpão, né, no adversário ali, como vocês podem ver, logo depois ele dá um chute, ele adquiriu uma técnica muito boa de dar um chute, a pessoa cede o corpo, ele fornece, né, ele consegue realizar o princípio de Cal. E isso, como vocês podem ver, faz a pessoa voar pelos ares, é bastante eficaz, né? Só para dar um exemplo mais concreto, não só de uma aula. Pessoas praticam sem que o adversário permita. Esse é um ponto muito importante, né? Não se trata só de duas pessoas praticando um tuiçô combinado já com o movimento já que está sempre naquele eixo, não pode sair. Mas estou falando também de um adversário que não permite que você pratique o que você quer, né? Aí a premissa 5 é que o treino de exercícios de combate é compatível e complementar com outros aspectos do Tai Chi Chuan, como os elementos culturais e terapêuticos, pois fornece maior vigor, precisão e funcionalidade à prática, né? Aqui nós temos um caso de um professor de Tai Chi razoavelmente famoso lá em São Paulo, né? Muito bem avaliado. Eu mesmo também admiro lá o trabalho que ele faz, porque ele ensina formas, ele ensina tuiçô, ele ensina com bastante seriedade, né? Lá no templo Tongguan, que fica ali na região da Vila Mariana, né? E aí vocês podem ver que a postura corporal dos praticantes é outra durante o tuiçô, porque se sua postura é mole, é torta, você vai cair, qualquer empurrãozinho que te dá, você desequilibra. Né? Ainda mais se alguém quiser empurrar mesmo, com certeza vai desequilibrar. Então, a prática da marcialidade ajuda a ter mais saúde, não atrapalha, né? E premissa final aqui, a premissa 6, exercícios terapêuticos chineses recebem nome de Qigong Daoyin ou meditação e podem ser feitos separadamente do Tai Chi Chuan, né, do treino para combate. Aqui um exemplo do Ba Duanjing, que pode ser usado tanto como preparatório para o Tai Chi Chuan, como aquecimento ao Tai Chi Chuan, mas pode ser feito 100% separado. Então você fala bem assim, mas eu pratico forma de Tai Chi e não queria fazer combate. Ok, chame de Qigong, chame de Daoyin, chame de meditação andando, mas não diz que é Chuan se não tem a parte de combate, né? Essa é exatamente minha conclusão. Para ser chamado adequadamente de Tai Chi Chuan, é necessário que os praticantes treinem exercícios de combate. Caso contrário, deveria ser usado outro nome como Qigong, Daoyin, exercícios corporais ou meditação. Já adianto que eu mesmo fiz isso esse ano. Eu fiz uma oficina exclusivamente de Qigong, exclusivamente voltada para a saúde, e chamei de oficina de exercícios corporais chineses. Não precisei chamar de Tai Chi. E foi a oficina que mais teve gente lá da calorada de psicologia da UFRR, onde eu estava até 2 meses atrás, né? Então, isso não só é possível,
como se a gente usa termos em português, pode até chamar mais a atenção das pessoas, né? Não tem a menor necessidade de chamar alguma coisa de tied to end se não tem a prática de combate, né? Ou seja, eu estou clamando aqui por nós não confundirmos o público, por nós usarmos uma linguagem adequada. Se tem to end, tem que ter combate, porque senão você está cometendo uma falácia, você está falando uma mentira, né? E aí, terminando bem brevemente, na verdade, você quer uma revisão a partir dos termos do Chunzi. O termo, a partir de 3 fundamentos da nomeação correta. Primeiro, acordos sociais. O termo Chuan é usado em língua chinesa sempre em um mesmo sentido literal, de combate, de luta, né? Pelo menos nos últimos 3 séculos. Porém, há interpretações que buscam ressignificar o termo. Por exemplo, luta contra aspectos internos da pessoa, que é muito poético, que é muito interessante. Eu, inclusive, gosto muito. Mas, pessoal, o Tai Chi Chuan se refere à luta corporal mesmo, tá? Então, vamos tomar cuidado para a gente também não fazer uma reinterpretação que chega a ser falaciosa da realidade, né? Então, o segundo ponto, linguagem clara e compreensível. O termo Chuan claramente designa lutas e práticas voltadas a combate. Eu disse o termo, tá? Atenção. Não há ambiguidade aqui. As interpretações alternativas confundem os ouvintes. Quando prescinde da marcialidade, o mais correto seria usar outros nomes que informam mais claramente o que é praticado. Exemplo do caso Tai Chi Pai Lin, que pode confundir, mas se você explica que Tai Chi Pai Lin é o conjunto de práticas do mestre Pai Lin, você já facilita para o ouvinte, já facilita para as outras pessoas. Contudo, seria talvez mais correto dizer que ensina, né, o Qigong do Pai Lin, o Daoyin do Pai Lin, a automassagem do Pai Lin, as práticas do mestre Pai Lin, né? Eu acredito, não acho que eles vão mudar de nome, mas fica aqui uma sugestão do pessoal do Tai Chi Pai Lin falar de práticas do mestre Pai Lin, né, de ensinamentos do Pai Lin, exercícios do mestre Pai Lin. Por fim, o Chunzi defende também que é necessário ter argumentações e classificações equilibradas, que eu espero ter feito, né? Espero não ter feito nada fora do eixo, fora do tom, nem que esteja longe da realidade, que é o principal critério aqui. Se usar o termo Chuan, deve ter constantemente práticas de lutas ou autodefesa durante os treinos. Quem ensina Tai Chi Chuan, excluindo esse aspecto marcial, deve ou mudar de nome para Qigong, Daoyin ou outros, ou parar de ensinar para não gerar mais confusão social. E aqui está um exemplo que eu queria terminar com imagem, né, para não ficar só nas letras. Aqui está um aluno que eu mais ensinei, até porque ele que mais se interessava pelo aspecto marcial. Os alunos meus que se interessam menos pelo aspecto marcial, eu ensinava basicamente autodefesa, né, como se livrar de alguém te agarrando o pulso, te agarrando o pescoço. Mas o Francisco, né, ele realmente se interessou por aprender mais do que isso. Então, a gente aprendeu rolamento, queda, um alongamento mais intenso para aguentar torções, né? Então, Tinado, Tai Chi. E eu mostrei para ele como, a partir do nosso terceiro Tuiçô, né, da nossa escola, é possível fazer uma imobilização de uma pessoa, como ele está me imobilizando ali, né? E isso que é interessante, seria muito fácil eu imobilizá-lo, né? Ainda mais ele, meu aluno, me permitindo imobilizar. Eu quero que ele aprenda a me imobilizar ou imobilizar alguém se necessário, ou pelo menos aprender a desviar de alguém, se alguém quiser acertá-lo, né? E aqui tem algumas referências, né, que eu não vou mostrar por muito tempo. Quem quiser fazer um print aí, quem quiser depois dar uma pausa num vídeo futuro que tiver gravado. Aqui tem algumas fontes que eu usei, né, para chegar nesses argumentos aqui, nessas premissas, nessa conclusão. Até percebi que eu acabei de esquecer de colocar o próprio Chung, né? Depois eu posso inserir e mandar os slides, tá? Guilherme e todo mundo. E muito obrigado pela paciência aí, ainda mais pela internet falhando, né? Mas também pela minha prolixidade. Muito obrigado. Matheus, obrigado. Nós que estamos, né? Obrigados, né, pela sua apresentação, mais uma apresentação de altíssimo nível aqui, né? E por coincidência, quando você estava se oferecendo para mandar os slides, eu estava pedindo. Então, foi quase uma sincronia aí de pensamento. Né? Eu agradeceria muito se você puder mandar os slides, tanto para mim, porque eu quero tê-los como referência, né? Como para poder retornar os argumentos, né, que você traz, né, quando necessário, quando quiser reestudar o que você falou.
quanto também para compartilhar, se você permitir, né, com as pessoas que tiverem interesse. Se você quiser, você pode até compartilhar diretamente, né, na nossa pasta lá do grupo, né, que nós temos para isso. Você mesmo tem colocado bastante coisa lá, ótimas, né, então pode, se quiser, colocar por lá mesmo. Eu até tenho aqui algumas perguntas, não são nem perguntas, eu preparei aqui na minha cabeça alguns contra-argumentos retóricos, né? Não é que não são críticas nem perguntas assim para se contrapor, né, violentamente a sua fala, mas para trazer alguns contra-argumentos para você filosoficamente também poder elaborar, né? Vamos dizer, uma refutação ou o que você quiser, né? Ou, enfim, para fazer render, né, a nosso debate. Mas antes disso, eu gostaria de abrir para os colegas, né, para o Herman, para o Fabrício, para o Lucas, que estão aqui na sala, se quiserem primeiro, né, começar, né, que façam as honras. Inclusive, tem várias coisas aqui no chat, eu não consegui acompanhar tudo. Então, se alguém quiser me referir a algo do chat, é um bom momento. Beleza. Fiquem à vontade, então, colegas. A palavra está com vocês. Quem quiser começar, se não, se quiserem também, eu tenho aqui meus contra-argumentos retóricos, minhas perguntas retóricas, né, para o Matheus poder falar mais um pouquinho. Eu tenho, Matheus, eu tenho, assim, mas é um comentário que, na verdade, eu não, não é uma Fabrício, eu não sei se você parou de coisa falar que ou você se se... propôs a abordar, né? Você foi bem claro quando colocou, deixa eu ligar a minha câmera aqui, né? Você colocou bem claramente que o seu trabalho... Não, eu parei, eu tô ligando a câmera aqui. Que o seu trabalho é bem realmente para o campo da filosofia, né? E aí, então o meu comentário aqui, ele não é exatamente sobre o que você falou e a sua proposta de trabalho, né? Mas é um comentário que é relacionado a isso, mas assim, acho que pode ter a ver para a gente estender o assunto um pouquinho, a conversa, né? Que é assim, pensando aqui à medida que você ia falando, o tanto que essa confusão de termos, ela se tornou conveniente até, né? E até necessária para a própria expansão, né, do Tai Chi Chuan por aí, né? Então, por exemplo, se você pega a própria família Yang, e aí eu pego o exemplo dela por ser uma que se expandiu bastante em cima dessa confusão, eu acho que quase que intencional, né, em certa medida. Quer dizer, porque eles continuam utilizando o termo Tai Chi Chuan até como um argumento de herança, né? Até como um argumento para poder garantir a origem do que eles têm, né? Do ensinamento, que você pega lá o antepassado deles, né, o Yang Lutan, que era o invencível, inclusive, né, o apelido dele em termos marciais mesmo. Então, só que ao mesmo tempo a gente sabe que o grande público deles, à medida que a franquia familiar deles foi se expandindo pelo mundo, não era de pessoas interessadas e alunos interessados em termos de trend, né? Em termos da prática enquanto punho mesmo, né? Só que, ao mesmo tempo, então, eles precisam manter isso, né? Precisam manter o termo nessa perspectiva da sua visão incorreta, né? Porque senão você perde uma parte disso, né? Você perde uma parte dessa possibilidade de expansão também, né? Ah, então esse pessoal está ensinando só para a saúde, né? Mas a origem daquilo, eles estão negando a própria origem, né? Eles estão negando a própria herança familiar, né? Então você mantém uma coisa e mantém outra ao mesmo tempo, assim, né? E aí eu digo, eu estou falando que não fazia parte do... Fabrício, ficou o seu áudio assim, ficou um pouco picotado, deu para entender tudo.
Mas eu não sei se você terminou de falar. Terminou ou tem mais coisa? Não viu? Acho que tem um pequeno delay entre nós. Tem um delay, assim, dá para entender tudo que ele fala, mas às vezes a gente fica, porque a gente perde a entonação, algo da entonação, e a gente não sabe, por exemplo, se você concluiu já, ou se for deu uma pausa, concluiu. Agora a linguagem do gesto, às vezes, ela é muito mais eficaz, né? Do que a linguagem oral. Matheus, rapidinho, sim, antes de você responder, o Erma fez um comentário também no chat, parece que ele está sem áudio, né? E falou que se você quiser comentar em cima do comentário que está por escrito, você ficar à vontade. Não sei se chegou a. Você pode ler, porque eu acho, pelo que eu olhei rápido aqui, que tem a ver com o que o Fabrício disse. Tem, por isso que eu tô falando, porque de repente numa resposta só você consegue trabalhar. Ele acabou de colocar mais um, vou ler os dois, tá? Ele colocou o seguinte: grande parte das escolas sérias, entre aspas, de Tahiti, usam o Chuan por uma tradição de uso que pode ser equivocada, mas não necessariamente mentirosa, entre aspas, pois muitos não usam assim por, entre aspas, também maldade, acredito. Talvez nunca tenham pensado nesse discernimento, né? Mestre Pailin tinha esse discernimento. Existe até um vídeo dele no YouTube falando disso, mas alguns de seus discípulos talvez não façam tal discernimento. Meu Sifu, do estilo Pailin, tem na roupa Tai Chi Chuan, entre aspas, aí, mas sabe desse discernimento. Não consigo falar. Isso aqui ele falando que ele não consegue o áudio, né? E depois ele fala o seguinte: conceitos e termos são problemáticos, assim como as tradições. Os sentidos das coisas são constituídos somando práticas e linguagens, onde esses sentidos referentes aos conceitos, termos e linguagens mudam conforme as práticas, relações, momentos ou períodos históricos. Não sei se ficou muito rápido a minha leitura, mas... Não, tá ótimo. Eu posso até começar por esse final e depois vou voltando devagarinho para o ponto do Fabrício, assim, que é bem próximo mesmo, né, do que o Erna falou. Primeiro, assim, sim, a linguagem muda. Inclusive, o Schunz está falando exatamente disso quando ele pensa em nomeação correta. Ele começa o texto dizendo assim, né, um texto de 2250 anos, algo assim, né? Ele diz assim: antes, nos reis antigos, a linguagem era unificada pelos reis sábios, né? E coisa e tal. Agora, ninguém segue mais os reis sábios, todo mundo quer falar do jeito que quiser. E além disso, é inevitável surgir novos nomes, porque surgem novas coisas também, né? E aí ele cria essa teoria justamente para se ter critério para ter novos nomes. Porque ele está dizendo, se você simplesmente começa a falar os novos nomes e também ter novos significados para os antigos, sem nenhum critério, isso, num primeiro momento, pode parecer bastante tranquilo, vamos dizer assim, bastante assim normal, bastante aceitável. Mas com o tempo, a comunicação fica inviável se todo mundo começar a quiser usar os nomes de maneira aleatória e arbitrária. É isso que ele está chamando a atenção. Ele tá fazendo um apelo aqui à necessidade de acordo social. Nós precisamos estabelecer acordos. Se os nomes começarem a ser usados aleatoriamente, num primeiro momento isso vai gerar desconfiança, isso vai gerar problemas de comunicação, e todos nós sabemos o que acontece quando tem problema de comunicação, né? Quando num trabalho ocorre problema de comunicação, perdemos dinheiro, né? Quando em casa você tem problema de comunicação, você compra 2 vezes a mesma coisa que não precisava, ou deixa de comprar o que você queria ter, o que você precisava comprar para comer, para limpar a casa, né? Em problema de comunicação a nível governamental, então, que esse era o foco dele, a gente está falando de milhões de dinheiro sendo perdido, né? Então ele está dizendo assim, um erro de comunicação não é apenas algo ingênuo e tranquilo e bobo. Ele se trata de perder confiança entre as relações humanas, se trata também de mau uso da realidade, até de recursos, inclusive recursos públicos. Então, vamos lá. Sabendo dessa premissa, e voltando para o ponto de praticantes, né, de Tai Chi, de professores de Tai Chi que continuam, de Tai Chi Chuan, né, Tai Chi Chuan, que continuam usando o termo, nós temos o seguinte problema. Muitas vezes se tem a seguinte confusão: eu quero ir lá praticar uma arte marcial e quando eu percebo, eu fiz respirações e movimentos circulares durante 1 hora e fui embora. Mas aí, se eu precisar me defender, o que eu faço? E aí ocorrem algumas consequências. Por exemplo,
frequentemente se tem mestres de Tai Chi Chuan, mestres de Tai Chi Chuan que são desafiados por quem realmente treina autodefesa, que sempre perdem. Sempre. Sabe? Você só vai ganhar uma luta se você treinar para uma luta. É muito simples. Então, se o Tai Chi Chuan, ele se tornou, de alguma maneira, uma chacota em muitos meios de artes marciais, e algumas vezes isso é, inclusive, conectado a próprias artes marciais chinesas, de um modo geral. Todo mundo aqui pratica deve saber do que eu estou falando. Ah, você é do pessoal do Kung Fu, sabe? Começa a fazer poses. Ah, lá vem esse pessoal aí que faz pose, faz forma, mas não treina defesa, mas não treina realmente socar, mas não treina realmente flexão, às vezes não se treina, né? Eu já vi muitos treinos que até flexão foi retirado, né? Até treinos básicos de força foi retirado. Por outro lado, eu reconheço, Fabrício, que tem muitas pessoas que ouvem falar de Tai Chi, sabe que melhora a postura, a respiração, e vai lá para praticar. Mas isso poderia ser, no mínimo, informado no início da aula, que essa aula aqui vai ser só para Qigong. Essa aula aqui vai ser só de exercícios de alongamento e respiração para o seu fortalecimento da saúde. Não vai ser ensinado nenhuma prática marcial aqui, mas tal horário vai. Mas para quem quiser a prática marcial, terá num outro horário. Pelo menos poderia se haver o mínimo de esclarecimento. E o que eu sinto, e aí é uma questão para mim muito importante, é se você usa o termo Tai Chi Chuan, né, o Tai Chi Chuan portuguesado, e nunca tem nada marcial, para mim você está enganando as pessoas. E você está gerando também sabe, não é só para mim, não é só como se fosse algo pessoal. Existe uma enganação, né? O que você fala não corresponde com a realidade aqui. Tem um engano, tem um equívoco aqui. Né? E aí o ponto é que isso gera uma série de situações conflituosas na própria comunidade, né? Porque o que acontece com a comunidade se aquela própria comunidade não sabe para que está se reunindo, sei lá, toda quarta-feira, num certo horário, numa praça, sabe? Ou no domingo, ou no sábado. O que acontece, por exemplo, deixa eu dar um exemplo esdrúxulo aqui para vocês entenderem. O que acontece se eu mando uma mensagem para todo mundo dizendo, pessoal, vamos numa manifestação domingo para salvar o Brasil. Nós vamos salvar o Brasil contra esses políticos. Aí se encontra pessoas que são, né, de um espectro político, se encontra de outros, né, petistas, bolsonaristas, por exemplo, se encontra, eu não sei se eles estão realmente com o mesmo objetivo, se eles estão realmente contra os mesmos políticos. A linguagem foi ampla, ambígua, feita para agregar muitas pessoas, mas, na verdade, a linguagem foi propriamente dita, feita para ser uma isca, para fisgar pessoas. E quando se chega lá, não era o que realmente se achava que era. A linguagem não foi clara o suficiente, não se remeteu objetivamente ao que queria ter dito, né? E isso pode causar confusões, pode causar briga, e foi exatamente o que aconteceu em 2013. Vamos protestar contra os políticos, sabe? Vamos dizer que o Brasil é apartidário. E aí surge todo o movimento de impeachment que vocês viram dos próximos 3 anos, né? A minha grande dúvida, o meu grande ponto aqui, na verdade, né, e questionamento é que será mesmo que é tão inocente assim chamar para praticar uma arte marcial e nunca ter marcialidade? ou ter em aspecto irrisório, quase inexistente? Será que isso é realmente honesto? Será que isso não vai gerar nenhum problema para a pessoa, como, por exemplo, ela achar que ela está apta a se defender e quando ela precisar se defender, ela não vai conseguir? Sabe? Será que isso não vai gerar desconfiança, como eu vejo já acontecendo há anos com as artes marciais chinesas? Sabe? A arte marcial chinesa não é sério, sabe? Olha esse pessoal aí de novo, sempre fazendo os mesmos movimentos para a saúde, fazendo uma espécie de pilates chinês, sabe? Então, assim, tem 2 problemas que eu estou dizendo. A comunicação pode gerar conflitos sérios mesmo, inclusive corporais, às vezes violência, e gera desconfiança nas relações pessoais. Então, mesmo que eles podem ganhar clientes, Fabrício, mesmo que eles podem ganhar praticantes e seguidores, eu acredito que eles também estão fomentando a longo prazo uma desconfiança mútua, né? Uma desconfiança tanto interna da comunidade quanto externa, né? Eu acredito que também ninguém perderia nada se falasse exercícios corporais chineses, né? Exercícios para a saúde,
todo mundo quer saúde, eu não conheço ninguém que não quer ter boa saúde. Então, por que não usar um termo que se refere exatamente ao que vai ser feito ali, que se refere de fato à realidade, né? Acho que eu vou parar por aqui, senão não me empolgo mais. Ótimo. Posso fazer, né, aqui minhas provocações, né, de contra-argumento, né? Depois aqui também o Herman colocou mais alguns comentários, mas aí você pode ler e talvez agregar na resposta. São duas, na verdade. Eu queria colocar duas questões assim para problematizar, né? A primeira delas é sobre um dos elementos, né, que você coloca como objetivos, né, de você promover uma nomeação correta, é evitar os mal-entendidos, né, dentro dos acordos de sentido, né? Então, você propõe como alternativas ao termo Chuan, em Tai Chi Chuan, termos, por exemplo, como Daoyin e Qigong, né? No entanto, será que quando a gente altera, né, esses termos, a gente também não gera mal-entendidos, né? Então, por exemplo, se eu chamar o Tai Chi Chuan de Tai Chi Qigong, existe, né, um sistema de Qigong que chama Tai Chi Qigong, mas não é Tai Chi Chuan, né? E isso poderia gerar também esse tipo de equívoco, né, da pessoa confundir Tai Chi Chuan enquanto Qigong, né, como o sistema Tai Chi Qigong, que é uma outra coisa, né? Então, será que nós não daríamos dois nomes iguais para coisas diferentes, né? A outra coisa, esse é o primeiro contra-argumento, né? Talvez o mais simples. O outro mais, talvez um pouco mais complicado, é que se, por um lado, Tai Chi Chuan pode ser inadequado quando se pratica o Tai Chi Chuan sem uma concepção marcial, né, ou sem levar em consideração esse Chuan no seu sentido marcial, propriamente dito, mais literal, não seria igualmente complicado, por exemplo, você deu os exemplos, né, de algumas expressões, né, do Tai Chi Chuan voltados ao combate, inclusive combate de ringue, né? Quando se utiliza o Tai Chi Chuan focado no Chuan, mas se perde a noção do Tai Chi, né, propriamente como um conceito mais abrangente. Será que nesse sentido também, por exemplo, não se deveria falar em um kickboxing, né, ou num boxe, né, ou num pugilismo propriamente, ao invés de um Tai Chi Chuan? Né, quando se focaliza, né, na arte marcial em si, sem levar em consideração, por exemplo, os aspectos do Wan, que estaria junto com o Wan Wu, né, numa concepção lá, né, você referiu, né, o conceito de Chuan na dinastia Qing. Na dinastia Qing, esse conceito de Chuan impunha já uma concepção de par, né, Wan e Wu, né, na própria fruição, né, dessas atividades marciais que começam a ser difundidas por essa aristocracia, né, no interior dessa aristocracia letrada, que inclusive lia Xunzi, Manzi e todos os Zi, né, da literatura clássica chinesa, né? Ou seja, será que dá para abstrair também o aspecto literário, filosófico, né, que informa essa noção, inclusive, de Tai Chi, né, nas práticas marciais? Então, no final das contas, será que a gente não tem que trocar os nomes todos, né, na medida que as práticas se transformam? Ou nós podemos adaptar também as nossas concepções, né, e as nossas práticas aos termos antigos, fazendo correções na compreensão desses termos, né? A minha questão é um pouco essa, assim, né? Se dá para corrigir a terminologia, né, apenas, ou se nós podemos também corrigir o significado, né? Ao invés de substituir o significante, substituir o significado das palavras, né? Se seria legítimo, dentro de uma concepção, por exemplo, da retificação dos nomes, né? Eu sei que talvez essa ideia de significante e significado não funcione muito bem para uma linguagem logográfica, né? Como é a escrita chinesa, né? Mas dentro da nossa terminologia, né, da semiótica, né, ocidental, vamos chamar assim, né, ou da semiótica, já que ela é uma disciplina que surge dessa cultura nossa neolatina, né, de escrita neolatina, né, surge lá inclusive na França, né, essa ideia. Mas será que daria para pensar também essa relação em significante e significado, e de fazer uma retificação dos significados,
né, e não necessariamente dos significantes? Essa seria a segunda, mais provocativa, né, das perguntas. Mas no sentido de contra-argumento mesmo, eu concordo com tudo que você falou, no final das contas, né? Mas queria que você, né, enfrentasse aí, nesse combate, né, essas duas possibilidades. Lembrando, inclusive, né, por exemplo, você fala do combate simbólico, né, num determinado momento, no final, você fala dessa ressignificação de Chuan também como esse combate simbólico, né, o que foi muito promovido nas artes japonesas, né, no Budô, né, o Morihei Ueshiba, por exemplo, enfatiza muito isso. O Aikido é muito isso, né? O Aikido praticamente não inclui mais esse combate real, né? Inclusive, o próprio combate esportivo ele é rechaçado, né, dentro da perspectiva do Aikido do Morihei Ueshiba, né? E trabalha muito essa dimensão do combate espiritual. Ele usa, inclusive, esse termo, né, muitas vezes, né? Seria o nosso não, já está falando nosso, a apropriação cultural, o nosso Shan no chinês, não, né? Mas em japonês, né? Ele usa, né, nesse sentido, e os chineses contemporâneos, né, ao Budô, eles se apropriaram muito dessas concepções das artes marciais japonesas, né? Inclusive valorizando esse legado filosófico, cultural, literário e colocando em segundo plano a aplicação marcial em si, né, que parecia até obsoleta, né, parecia até algo primitivo, selvagem, né, que precisaria de ser, de alguma maneira, civilizada por essa essência filosófica, né, conceitual antiga, né, que precisa ser articulada, né, nesse punho, né, nesses punhos todos, né, que todos têm nomes, os ingleses falariam fancy, né, esses nomes fancy, tipo Tai Chi, Paquá, Xing Yi, né, Shaolin, né, enfim. Mas enfim, falei demais. Bom. Bacana, na verdade eu contei 3 questões, talvez 4, mas acho que uma está contida em outra ali. Eu vou começar pelo final, a questão do combate simbólico, que eu não sei se tem uma pergunta muito clara, mas você está me provocando sobre aí, né? Como é que você reage a esses movimentos históricos, né, em relação à nomeação. Primeira coisa é que eu comecei estudando uma arte marcial chinesa, apesar de que é mais para sino-americana, que tem exatamente essa influência, né? O Jeet Kune Do, falando em termos mais cantoneses, tentando, né, falar cantonês, possivelmente falhando. Então, o Jeet Kune Do, que inclusive por muito tempo até cometi o erro de achar que o Do era japonês, mas não, em cantonês o Dao se pronuncia como Tou, né? E o Jeet Kune Do, do Bruce Lee mesmo, apesar da pronúncia ainda assim ser cantonesa, mas ele está claramente influenciado pelas artes marciais japonesas e pelo conceito de Budô, claramente. Ele tem uma concepção mais filosófica, em alguns momentos até espiritualizada, assim, não tanto quanto o Aikido, mas que aponta numa direção. Mas ele ainda preservou a parte da física. Isso é um ponto importante do Jeet Kune Do, né, do Bruce Lee. Aí eu vou começar te falando o seguinte: sim, existe um movimento atual, né, e até da escola, algumas escolas que nos chegaram ao Brasil dessa espiritualização ou de alguma maneira de uma reinterpretação, mesmo na China, né, a gente pode ver isso já com o Sun Lutang, né? Porém, eu vou seguir aqui os dados da dissertação do Rodrigo Apolloni, né, que apresentou ontem, em que ele deixa muito claro que depois de toda a investigação do mestrado dele, ele chegou na conclusão de que as artes marciais chinesas têm um corte marcial, não espiritual. Então é um ponto importante. Assim, algumas artes marciais japonesas fizeram esse outro recorte, esse outro telos, né, esse outro objetivo, como o Aikido talvez seja um exemplo, talvez máximo, né, talvez um exemplo mais específico disso. Mas, de um modo geral, essa ideia de combate simbólico, eu não tenho nada contra em si mesmo a ideia, como eu gosto bastante dela, né, desse combate interno, enfrentar os próprios medos, né, o próprio movimento de Taiji que está dentro de você. Mas o meu grande ponto é que isso não pode ser usado como um argumento que faz prescindir da corporalidade, sabe? O meu grande ponto é esse, assim, tá, beleza, faça sua luta interna, mas faça também derrubando, sendo derrubado, sabe? Conseguindo socar, defender e tal. Até porque tem muito a ver com isso, sabe, Guilherme? Assim, e quem estiver me ouvindo depois.
no treino lá do Jeet Kune Do, eu aprendi uma coisa muito legal. Eu tive um treino intenso uma vez, a primeira vez que eu fui no treino realmente era tão intenso assim, que era só com os praticantes mais velhos, tinham mais de 5, 10 anos de treino, o pessoal que era do tamanho desse armário, assim, para treinar, e outros, assim, que eram baixinhos, mas também era o braço do tamanho da minha coxa e tal. E aí, quando eu tentava fazer uma técnica que eu conseguia fazer muito bem combinado, mas na hora que eu ia tentar fazer com quem não me permitia fazer, e eu percebi o tanto que eu não era hábil, tanto que eu falhava, sabe? Isso mexeu com o meu ego também. Então foi uma coisa do tipo, tentando fazer uma prática marcial realmente não de forma combinada, né? Ali no jogo, e buscando fazer uma autodefesa, uma luta, um golpe, e também não necessariamente conseguindo, também é uma forma de você trabalhar o seu ego, trabalhar, né, a sua, como você se vê, né, como você se relaciona, seu equilíbrio emocional, seu equilíbrio físico. E nesse sentido, eu queria até falar assim, eu vi uma crítica, mas aí você vai entender que vai ser para outras águas, outros momentos. Uma aluna minha antiga lá de São Paulo praticava Aikido e ela me contou que brigou muito assim com uma pessoa que ela conhecia, porque a pessoa era do ramo, não sei se era do Taekwondo, do Muay Thai, e falava que Aikido não funciona, era ineficaz como arte marcial. E ela brigava, só que do jeito que ela me contou, eu falei bem assim, olha, vocês estão falando sobre eficácia, vocês têm que mostrar. E aí que dá um ponto assim que aí fica para questionar, que é um questionamento tanto para o Aikido quanto para o Tai Chi, mas talvez em outro momento, a eficácia marcial, se é que se pretende ser marcial, tem que ser mostrada, evidenciada. E aí eu vejo pessoas no YouTube, né, fazendo esse desafio, usando o Aikido para tentar ir lá no boxe, muitas vezes falhando, alguns conseguindo, né? Mas o que mostra é que, beleza, se você pratica Aikido como uma prática corporal, então você não pratica, como uma prática espiritual, então você não pratica artes marciais, você está fazendo outra coisa. E tá tudo bem. Você não precisa praticar arte marcial para ser algo legítimo, entende? Mas o grande ponto é que é importante ter essa clareza também de que a gente está fazendo, né? Mas continuando aqui, agora voltando para o ponto 3, especificamente do Tai Chi Qigong, eu vou falar que eu tenho uma questão de uma precedência, né? Mais exatamente assim de que eu observei esse caso com o professor Jaime Cook lá em São Paulo, ele ensinando o Tai Chi Qigong, e ele já começava fazendo algo que é isso que eu estou propondo, a nomeação correta. Falava, pessoal, eu vou ensinar aqui o Tai Chi Qigong, é um sistema de Qigong que, como eu estou dizendo, é um Qigong, é para a saúde, baseado nos princípios do Tai Chi, nos princípios da arte marcial Tai Chi, mas isso que eu estou ensinando aqui é Qigong, tá? Não é Tai Chi Chuan, é Qigong. E ele falava isso, para mim, eu considero suficiente. Ele deixou o público muito bem informado e foi honesto, né? É uma questão tanto ética quanto de filosofia da linguagem, de ser entendido. E tá tudo certo, né? No meu entendimento, o caso específico do Tai Chi Qigong, se for bem explicado, né? Que para mim tá tudo certo, né? Terceira e última pergunta, né? Que eu vou responder. E se Chuen, né? Eu interpretei assim, né? E se Chuen omitiu o Tai Chi? Né? E se for uma prática que é tão Chuen que nem tem Tai Chi aí, nem tem nenhum princípio do Tai Chi sendo seguido aí. Não tem a alternância do Yang, não tem a noção de vazio e cheio, não tem, enfim, várias perspectivas aí. Sim, isso é uma questão importante, inclusive o mestre Antônio e também o professor Marcelo Gifone lá da minha escola estão sempre puxando a orelha nesse sentido, né? Olha, para ser Tai Chi tem que seguir o princípio do Tai Chi. Eu concordo. Mas eu considero que numa luta talvez seja insuficiente se você fizer uma luta realmente livre. E aí que tá um ponto. Você vai seguir o Tai Chi, mas também vai seguir outras coisas. Né? E aí vai ser um trabalho seu de tentar harmonizar isso. Né? E se você quiser harmonizar isso também. Né? Tem tudo isso. Mas te respondendo, se você quiser manter o Tai Chi no Tai Chi Chuan, vai precisar de harmonizar. Né? Mas talvez Tai Chi, talvez não, com certeza Tai Chi não tem um treino próprio de soco e chute suficientemente eficiente. Não tem. Então você vai precisar buscar no Sandá, se você quiser manter na linha chinesa, vai precisar buscar no boxe, no kickboxing e outras coisas, no próprio Jeet Kune Do, o karatê, sei lá onde você quiser. Mas você vai precisar desenvolver uma técnica de soco e chute, né? Pode ser como é que chama, Guilherme? Que nós praticamos em comum lá,
das linhas de... Eu estou esquecendo esse termo, desculpa. Dos 12... Tanto é. Obrigado. Pode ser eu estou esquecendo desse termo, porque tem uns meses que eu não falo dele, mas o tanto aí pode ser uma forma de treinamento soccer chute. Eu considero que talvez necessário, mas ainda não suficiente. Você tem mostrado alguns vídeos de adaptação do tanto aí para algo um pouco mais combativo. Acredito que precisa dessa adaptação. Mas o grande ponto aqui, se quiser preservar o Taiji em Taiji Chuan, sim, você precisa seguir os princípios, como o mestre diz, como princípios, né, do eixo, como princípios das 8 portas, né, 8 princípios de uso de força do Taiji, né, ou até de não força. Você precisa realmente estar, por exemplo, sobretudo, acho que o grande ponto aqui, sua luta tem que ter fluidez. Se você luta travado, muito duro, muito direto, isso não é Taiji do meu ponto de vista, né? Talvez o princípio mais importante de todos, ainda que não único, né? E para concluir, disso é preciso ter cuidado para não cair numa outra falácia, que é o seguinte, que eu, de vez ou outra eu estou combatendo essa falácia por aí, né? Se a pessoa faz um empurrão de verdade que a outra voa, se a pessoa usa realmente um encaixe mais com a intenção mais clara de realmente funcionar, de ser eficaz, muitas vezes se tem a seguinte reclamação: isso não é Taiji porque não é suave. E eu considero que isso é um grave problema, gente. Se você quiser ser eficaz, não dá para ser suave o tempo todo. É necessário, sim, utilizar uma força, ainda que você usa, né, uma força interna, como muitas vezes se fala, né? Ainda que você use um fadin, que não é exatamente força bruta. Mas você, sim, vai precisar utilizar a força no sentido da física. E aí eu até convido o Fabrício a estudar movimentos de Taiji do ponto de vista da física no futuro próximo, quem sabe, Fabrício? Fica aí a provocação, né? Porque eu sei meu limite, eu não vou dar conta disso nos próximos anos, mas talvez o Fabrício dê conta, né? Acho que é isso. Alguém tinha mais pergunta aqui no chat, se eu entendi bem? Se eu tô lendo certo aqui, na verdade tem um monte de coisa escrita, mas eu tô tentando achar uma interrogação aqui. Aí tem um diálogo entre o Hernan e o Fabrício, né? Aí não sei se o Fabrício pode esclarecer aqui. Mas... Nossa, eu perdi também aqui. Eu comentei um comentário dele. Na verdade, o comentário dele eu acho que não tinha sido realmente uma pergunta, não. Eu só está sendo uma conversa paralela aqui, na verdade mesmo. Fala aí pra gente qual é o ponto central que vocês estão discutindo, assim, qual é o que está em jogo, por favor. Eu achei uma interrogação aqui, mas é pro Herman. É no Fabrício, ele colocou pro Herman. Na verdade, o Herman, ele tá colocando tanta coisa aqui que eu não consigo nem sintetizar, sabe, assim, no formato de uma questão que ele poderia estar colocando. Ele tá colocando muito da experiência dele, né, dentro desse assunto, só que a respeito da experiência dele. Eu acho que eu não conseguiria Talvez ele mesmo consegue escrever aqui de uma forma sintética, assim, no formato para você comentar diretamente, Matheus. Eu aqui não conseguiria, não. Acho que dá para dar um tempinho para ele tentar. Eu vi um ponto aqui, ó. Eu vi um ponto aqui, Fabrício, do que você apontou aqui, que é a fala que está em 10 horas e 23 minutos. Está escrito aqui, meu Seafood Taiji tem Chuan no uniforme, mas deixa claro para todos que é para saúde e equilíbrio, sendo que sem isso não há autodefesa. Por isso, todos que praticam com ele têm clareza do que se trata. Acho que até hoje ninguém pediu ou quis praticar para luta. Já na nossa escola, estudamos aplicações marciais do Taiji Chuan. Aí ele diferenciou a escola do professor dele e da dele, né? Esse é um ponto importante. Mas ainda sobre o professor dele, né? Ele disse que deixa claro que o Taiji é para saúde e equilíbrio, né? E que o professor sabe o significado de Chuan, mas faz outra coisa. E eu vou dizer, isso é quase universal hoje nas práticas de Taiji que eu conheci no Brasil.
Mesmo internacionalmente, pelo que eu ouço falar, isso é bastante recorrente também, né? Ainda na Europa, na África, e às vezes até na própria Ásia. O fato de dizer Chuen, mas não praticar Chuen. E é esse exatamente que eu estou convidando as pessoas a repensarem, né? O propósito da filosofia é fazer a gente refletir, repensar, ver se examinar a nossa própria vida, examinar a nossa própria vivência. Eu acredito que se é só para a saúde, se é visando somente o equilíbrio e tem Chuen, tem algo de errado aqui. É como se você dissesse que comprou uma passagem de avião para ir de carro, né? É como se você dissesse que comprou um milho de pipoca para fazer ervilhas, para fazer sopa de ervilha. Não vai dar certo. Sabe, eu assisto bastante MasterChef. Esses dias o cara tentou fazer um sorvete de quindim, sendo que a prova era para fazer quindim. O que aconteceu? Levou um puxão de orelha, porque era para fazer quindim, não era para fazer sorvete. Então, pessoal, é importante. E por que eles deram puxão de orelha? Porque imagina você ir num restaurante, pedir um quindim e te trazer um sorvete. Tá simplesmente errado. Então, assim, o grande ponto aqui que eu estou chamando a atenção, e não é nada pessoal com aquele professor, isso acontece na minha escola também, isso acontece em todas as escolas. Então, eu estou chamando a atenção para algo a ser repensado de uma maneira assim, geral mesmo. De novo, isso entra na minha escola também, né? De que, pessoal, se é só para a saúde, é Qigong, não é Tai Chi. Né? É um trabalho com Qi, é um trabalho para a saúde, é outro fim, é outro objetivo. Não tem o Chuan de Tai Chi Chuan, né? E aí, uma segunda parte aqui que ele escreveu, né? Todo mundo tem clareza sobre isso, ok. Mas aí, como é que fica as pessoas também externas ao grupo que estão vendo Chuans e não tem Chuan, né? Aí eu me pergunto também o quanto que está sendo honesto com o público de fora, né? E, de novo, é uma questão para a gente repensar. Professores da minha escola também fazem isso é generalizado. Eu estou propondo uma reflexão generalizada com todo mundo que pratica Tai Chi, me incluindo. Inclusive, já adianto que eu decidi, de uns anos para cá, aquilo que eu já comentei na apresentação mesmo. Quando eu for ensinar algo para a saúde, eu vou chamar de outro nome. Eu fiz esse combinado comigo mesmo em primeiro lugar, sabe? Eu fiz essa correção interna primeiro, né? Que é o que mais importa, na verdade, né? Essa correção interna. De quando eu vou ensinar para a saúde, eu não digo que é Tai Chi mais, né? Então, beleza, não digo que é Tai Chi Chuan, né? Corrigindo de novo. A última frase aqui dessa parte do lado que você escreveu em 1023 acho que até hoje ninguém... Não, a frase era, já na nossa escola estudamos aplicações do Tai Chi Chuan, né? Aí que está um ponto importante também, né? Eu conheço, sim, tive alunos e alunas que não queriam luta, não tinha o menor interesse em luta. Mas eu considero, sim, que as aplicações, sobretudo aplicações não combinadas, aplicações em que você vai segurar o pulso da pessoa e fala, se vira, se livra aí. Né? Não querendo marcar, não querendo ferir ninguém, mas você segura ali o pulso da pessoa e diz, e aí? Solta. Né? Claro, depois da devida prática, primeiro tendo alguns combinados. Estou propondo uma didática, né? Não estou propondo de ficar constrangendo ninguém durante a aula, né? Mas, assim, ainda mais sem nenhum preparo prévio. Tendo preparo, se a pessoa realmente treinou várias vezes ali um movimento de circular, que tira do pulso, um movimento que sobe, que tira o pulso, que abaixa, enfim, qualquer técnica que se usa para soltar o pulso, então vamos lá, vamos ver se você consegue, mas sem eu combinar, sem assim, agora você vai fazer essa técnica, eu vou permitir. Não, eu seguro, se livra. Pode ser repelir um macaco, sabe? Pode ser nuvens. Como é que você vai se livrar ali de alguém te segurando, né? Mas aí sem combinar, sem precisar, inclusive, falar. É melhor não falar mesmo, deixa só o corpo agir, né? Uma ação mais diretamente. Eu considero que isso já é Chuan, né? Por exemplo, se for senhores, senhoras mais idosos praticando, eles nem querem cair no chão, nem querem se machucar, mas eles podem aprender o mínimo ali. Agora, eu também defendo, eu não sou idoso, né? Como eu já falei no debate lá na minha escola, eu não sou idoso, eu sou jovem. Eu quero tatame, eu quero cair no chão, eu quero derrubar, eu quero saber fazer uma técnica sem que o outro permita que eu faça e mesmo assim conseguir ser eficaz, né? E vice-versa também. Então, eu tenho os meus desejos, os meus objetivos também. E quem tiver o objetivo só de autodefesa, tá tudo bem, super respeito. O grande ponto é que esse Chuan tenha correspondência com a realidade, porque eu acredito que, se não tiver, terá um impacto negativo, mesmo que seja a longo prazo, né? Acho que é isso que eu posso comentar. A gente já está
Já passou umas meia hora considero um bom diálogo sobre o assunto, né? Agradeço, assim, você. Mas não quero alugar mais o ouvido, né? Porque quando eu empolgo. Pessoal de humanas, né, Guilherme? Eu acho que foi ótimo. Assim, uma das coisas que eu acho que foram boas dessa organização é da gente dar um pouco mais de tempo, né? Às vezes nos eventos, né, acadêmicos mais que a gente frequenta, é 20 minutos para falar, depois no debate também às vezes é super corrido, porque é pouco tempo, e eu acho que ter essa possibilidade assim, de apenas um apresentando, dois no máximo, né, durante um período aí de 1, 2 horas, é bom, né, é bom para a gente poder ter esse diálogo mesmo. Hoje passou um pouquinho, passou na verdade meia hora, a gente começou um pouco mais tarde, a gente começou, era quase 8h10, né? E fomos aqui agora até, são nesse momento 10h35 no meu 9 e relógio. 10, né? 9 e É, 10, velho. 9h10, desculpa. E agora são 10h35 no meu relógio, 36. Eu acho que foi ótimo, assim. Meia hora não é nada, assim. A gente acho que poderia continuar conversando essa conversa se todo mundo pudesse, mas, enfim, temos outros afazeres, né? Familiares, profissionais e outros. Eu vou agradecer, né, a presença, né, dos nossos participantes, né, não só do Matheus, que apresentou, né, o trabalho, que discutiu conosco, mas também do Herman, do Fabrício, do Lucas, que estiveram aqui na sala o tempo todo, e também daqueles que no YouTube, né, vão assistir ainda, né, ou já assistiram, dependendo, vão para mim, já assistiram para aqueles que já assistiram. É até confuso, né, essa confusão do tempo, né, que a gente tem nos meios virtuais, mas eu agradeço a todos, né, que participaram de alguma forma da discussão, né, e convido, né, o evento não acabou, a gente ainda não tem a programação da próxima semana, mas na última semana de junho a gente deve ter também uma programação, ela está parcialmente elaborada, né, ainda pode ser agregado mais coisas, mas aí ao longo da semana eu vou divulgar, vou organizar, e se for necessário também a gente entra em julho, né, alguma semana de julho com alguma coisa também, né, se surgir alguma apresentação a mais, né, dentro do grupo, né, para concluir os trabalhos desse ano, né. Espero que a gente consiga também uma regularidade, talvez, não sei se, talvez anualmente, mas pelo menos bianualmente, né, esse tipo de conversa entre nós, que eu acho que tem sido bem interessante, né, juntar o pessoal que pensa sobre artes marciais, né, e pensa a partir também das artes marciais, né, o que é mais inovador, né, não só pensar sobre, mas pensar a partir de, né, isso é fundamental. Não que a gente vá tirar conclusões definitivas, né, aqui eu acho que hoje foi uma fala extremamente provocadora, né, que mais do que a gente chegar a uma conclusão e falar agora eu vou tirar o nome Chuan da minha prática ou fazer qualquer outra coisa assim, eu acho que mais interessante é pensar nos argumentos, nos contra-argumentos, nos limites, né, nos significados, do que criar um dogma, né? Temos que fazer ou temos que não fazer, ou podemos ou não podemos, devemos ou não devemos, né? Acho que esse é o de menos. Não sei, eu acho que o Matheus concorda comigo. Sim, Né? sim, a ideia é mais dinâmica do que possa parecer no primeiro momento, que sim, as pessoas Uhum. veem assim, ainda mais nós brasileiros, detestamos ser corrigidos, detestamos, né, a gente tem esse trauma com o autoritarismo, Sim. então, até pelo colonialismo da nossa história e da nossa formação, mas a ideia não é chegar alguém impondo, chutando balde, te prendendo por não fazer o correto, né? Mas Uhum. é a gente refletir, né? Como eu disse, a busca é justamente refletir e, inclusive, se refletir e chegar numa posição diferente ou até contrária da minha, né? Tá tudo bem, mas a minha provocação é essa mesmo, né? Acredito que os nomes estão em um momento de confusão, precisamos Uhum. repensar a nomeação correta, ainda que o correto pode não ser o que eu estou falando aqui, pode ser outra coisa, né? E aproveito aqui também para agradecer aí o Herman, o Lucas, Guilherme, Fabrício, quem estiver assistindo depois da gravação. Muito obrigado aí. Se quiserem depois pensar em alguma coisa e me mandar também, fica à vontade, tá? Muito obrigado. Então é isso. Nesse momento eu vou interromper a gravação. Desejo a todos aí um bom restinho de final de semana, um bom sábado. Muito obrigado.